Estamos aqui hoje com Guilherme. Oi, muito prazer. E Clara. Oi, pessoal, prazer. Ok, gente, vocês dois já participaram anteriormente do Mini-ano, certo? E vocês poderiam contar um pouco pra gente qual que é a trajetória de vocês no Mini-ano? Bom, eu comecei no Mini-ano, mas verdade, de 2022. Eu fui diretor assistente por 3 dias, depois precisei sair. E aí eu voltei ano passado, em 2023, para ser diretor assistente do Undessa, que a gente falava sobre envelhecimento populacional. E eu gostei tanto da experiência que eu decidi voltar esse ano como diretor para conseguir ver um projeto de uma visão diferente, sabe? Bom, eu participei do Mini-ano pela primeira vez no ano passado como voluntária no comitê da Unicef. A gente falava sobre crianças em situação de vulnerabilidade na África subsaariana. E foi uma experiência muito legal. O contato com os delegados, para mim, foi a melhor parte. Eu adoro o cargo de voluntária. E adorei conhecer muitas pessoas que, inclusive, se tornaram alunos de RI depois. Então, foi super legal para mim. Agora já passando pro presente, pro tema do comitê de vocês, o FMI. Conta um pouco pra gente, pra quem não conhece, pra pessoas de outros comitês, não necessariamente apenas são os delegados que vão escutar. Qual que é a temática do FMI? O que vocês querem abordar? Então, primeiramente eu pensei bastante no comitê do Oriente Médio e da economia, porque foram temas assim que eu gostei bastante, tanto pessoalmente como durante a minha formação. E aí eu decidi mesclar os dois e colocar o tópico da diversificação, por justamente ser um tema bastante atual, que casa bastante com a proposta do que é ser um comitê dentro do Mini-ano. A gente vai falar sobre o Oriente Médio como novo polo econômico internacional e a diversificação de sua economia, e trazer essa visão um pouco diferente dessa região, que é tanto quanto polêmica, né? A gente vê todos os dias bastante no jornal algumas questões como, por exemplo, problemas sociais, até as guerras, e eu queria trazer esse ponto diferente e conhecer um pouco melhor dos países em relação à sua economia. Então, Guilherme, será que você poderia aprofundar um pouquinho mais para a gente em como surgiu a ideia do comitê? Então, como eu falei, durante a graduação eu pude ter uma aula de temas sobre política externa do Oriente Médio. E aí eu gostei bastante da matéria, comecei a pesquisar mais um pouco, e aí eu interessei nesse tópico que é da diversificação, né? A gente vê hoje como os países do Oriente Médio conseguiram se enriquecer e estão construindo cada vez mais uma imagem importante no mercado internacional, justamente por causa do petróleo. E aí o que acontece? A diversificação econômica entra justamente para eles conseguirem diversificar melhor sua renda e não ficarem tão expostos à volatilidade, que seria a mudança do preço do petróleo, e eles conseguirem diversificar sua economia em áreas como a tecnologia, a energia sustentável, que é muito importante, o turismo, mercado de trabalho, e como eles podem, a partir dessa diversificação, ajudar o seu próprio país nessa questão de vulnerabilidade do povo, desigualdade social, esse tipo de coisa. Ok, realmente. É um tema para aquelas pessoas que são amantes de economia, que gostam de entender mais como são as dinâmicas e quais são as saídas para locais que a gente muitas vezes não pensa no desenvolvimento econômico necessariamente. A gente pensa em riqueza, a gente pensa ao mesmo tempo no Oriente Médio, nós pensamos muito em guerra, muita pobreza e desigualdade, mas enxergar outras saídas e outras formas de diversificação da economia para que consiga melhorar, enriquecer o seu país é sempre muito interessante. Outra questão também seria, da parte mais da economia, seria entender como esses países podem conseguir maiores parceiros internacionais, investimentos, para conseguir facilitar essa diversificação deles. Pessoal, será que vocês podem contar para a gente um pouquinho como é que tem sido esse processo? Desde o início até aqui, a gente está há 52 dias, 51 na verdade, do nosso Mini-ano. Como é que tem sido o processo de construção do comitê? Nós chegamos pouco depois do Guilherme, que propôs o projeto, e desde então a gente tem trabalhado em conjunto para construir o comitê. A gente passou por todo o processo de escrever os dossiês, preparar esses materiais, o guia de regras, o guia de estudos e o Instagram, principalmente, que é uma das minhas partes favoritas de cuidar do comitê. E tem sido um trabalho muito legal. Eu tive a oportunidade de me aproximar de pessoas que também gostam de economia. O Lucas e o Guilherme também adoram economia, eu sou apaixonada por economia. Então tem sido
um projeto muito prazeroso, não tem sido um fardo nem nada assim, e eu tô gostando bastante, eu tô super ansiosa, nem acredito que só faltam 51 dias. Então, eu tô gostando bastante da experiência de diretor, confesso que é um pouco diferente da participação como diretor assistente, né? A gente sempre tem alguma coisa para resolver, mas claro, é sempre de uma forma muito prazerosa, tanto no Instagram como os documentos que a gente faz com muito carinho para vocês, e eu tô gostando bastante, e esses 50 dias eu tenho certeza vão passar muito rápido. Você falou aí do processo de como foi que você conheceu um pouco mais do tema, você se interessou. Pô, imagino que você tenha acabado tendo que pesquisar bastante, muito mais para conseguir efetivamente construir o comitê. Você poderia compartilhar um pouco com a gente qual foi a principal coisa, a maior coisa assim, mais intrigante que você descobriu durante essa sua pesquisa e seu maior aprofundamento dentro da temática do comitê? Então, eu acho que a principal coisa que me despertou a maior curiosidade assim, enquanto eu estava pesquisando o tema do comitê foi realmente os projetos de diversificação econômica que estão presentes, por exemplo, na Arábia Saudita, no Emirados Árabes Unidos. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Saudi Vision 2030, que é o plano de diversificação da Arábia Saudita, em que eles possuem diversas metas, diversos projetos para alcançar uma diversificação maior no país, seja ela com cidades 100% renováveis, energias fotovoltaicas, muitos projetos assim que realmente pretendem revolucionar o país. Muita gente ainda não enxerga o Oriente Médio como esse ponto de desenvolvimento de tecnologias para energia limpa. Então, algo muito interessante, muitas pessoas não conhecem. O Oriente Médio é muito mais que deserto, né? A gente tem que tirar isso da cabeça. Pois é, e esse estigma é super problemático, e o que a gente quer mostrar no comitê é que o Oriente Médio ele pode se tornar um novo polo econômico mundial. A Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, todos esses países têm projetos gigantescos, pensando nas próximas décadas, inclusive, de desenvolvimento econômico, pensando em novas tecnologias, transição energética, inteligência artificial, inclusive. Então, são projetos muito promissores. A gente quer mostrar para os delegados essa nova face do Oriente Médio. Gente, assim, eu entendo que esse é um tema fascinante que vocês estão trazendo para cá. Eu acho que é inovador pra caramba e, ao mesmo tempo, é muito complexo. A gente sabe que ele tem um grau de complexidade porque ele envolve muitas coisas, muitas nuances. Eu queria perguntar para vocês agora, nesse processo de construção do comitê, trabalhando com a temática, qual tem sido a maior dificuldade para vocês? Então, como é um tema muito recente, o Brasil não possui exatamente a maior parceria econômica com o Oriente Médio, eu acho que a maior parte foi realmente conseguir algumas informações que a gente precisava para montar realmente os dossiês ou também o guia de estudos. Mas assim, principalmente notícias em inglês, a gente foi buscando conseguir alguns materiais, mas eu acho que realmente a maior dificuldade foi achar essas informações, justamente por ser um tema muito recente e que ainda estão tendo muitos estudos assim nessa área. E além de ser um tema bastante recente, a gente tem uma outra dificuldade, que é procurar dados, informações sobre esses países do Oriente Médio, porque o Oriente Médio, apesar de ser denominado dessa forma, ele envolve vários países muito diversos. Então não é uma coisa tão simples, não é como se fosse um plano conjunto de diversificação econômica. Cada país vai ter um plano específico para diversificar sua economia. Então, quando a gente procura de uma forma mais ampla, a gente pode encontrar certa dificuldade. E um dos tópicos que a gente quer trabalhar é realmente como eles conseguir essa maior integração para eles conseguirem trabalhar nesse objetivo em comum, que, lógico, eles estão trabalhando nessa mesma coisa, mas não há uma ajuda entre eles para conseguirem uma melhor forma e melhores investimentos para conseguirem trabalhar nessa área. O que vocês esperam, assim, tipo, dos delegados? Como os delegados eles vão estar durante os dias de debate? O que vocês esperam? Que temas vocês esperam que eles levantem como os principais dentro do comitê? Então, a gente espera principalmente a cooperação internacional, como eles podem fazer acordos entre si, pode ser entre países do Oriente Médio e fora, pode ser dois países de fora da região, mas a gente realmente espera que haja essa parceria internacional para que eles consigam atingir esse objetivo em comum. Afinal, uma das principais questões do Minion é realmente esse consenso, então a gente espera que esse seja um dos tópicos trabalhados e, assim, como o comitê é um pouco mais econômico, é impossível não citar realmente essas questões de segurança, de conflitos. Então a gente espera que não seja realmente tão citado assim, porque realmente o nosso foco é entender um pouco mais a economia desse país. Muito bem, agora vamos para a minha parte favorita desse podcast, que é o Giro de Notícias. Pessoal, a gente vai discutir então algumas notícias que eu acho que são muito relevantes para o tema de vocês.
Divulgada pela CNN, escrita por João Nakamura, a Arábia Saudita mira se tornar principal polo de tecnologia no Oriente Médio com foco em inteligência artificial. Segundo a reportagem, a Arábia Saudita comprou cerca de 3.000 chips H100 da NVIDIA. Será que vocês podem comentar um pouquinho essa conjuntura, essa notícia e como ela pode se encaixar no tema de vocês? Bom, a Arábia Saudita é um dos principais atores quando a gente pensa no Oriente Médio e especificamente na diversificação econômica. Então, esse movimento da Arábia Saudita, como o Guilherme já mencionou, eles possuem um plano, que é o Saudi Vision, já pensando nas próximas décadas para, de fato, diversificar a sua economia. Então, esse movimento agora que a gente vê de inteligência artificial, que está muito em pauta, inclusive nós temos um comitê que fala sobre isso, Dois comitês. Dois comitês? Ih, errei. Veganinho, um beijo pro veganinho. Um beijo pro vegano. Não vai cortar não, você tá gravando. Tá bom. Como a inteligência artificial agora tem sido uma pauta super trabalhada, a gente inclusive tem 2 comitês do Miniono que estão falando sobre inteligência artificial, é natural que os países, eles tracem um movimento de modo a absorver essa tecnologia e a agregar suas atividades em conjunto com ela. Então, esse movimento da Arábia Saudita demonstra esse planejamento, essa vontade de fato, dar prosseguimento a esse processo de diversificação econômica para trazer essa tecnologia e sair disparado na frente. Então, é super interessante. Uma notícia muito curiosa que eu tinha visto pouco tempo atrás foi que a Arábia Saudita foi o primeiro país do mundo a conceder cidadania a um robô. Beijos, robô Sofia. Eu acho que é algo bem simbólico, assim. Dessa nova guinada. Mais uma vez a gente provando que, gente, a Arábia Saudita das ovelhas e do petróleo propriamente dito já passou há muito tempo, né? Vamos diversificar nossas opiniões sobre isso. Exatamente. Um dos objetivos deles também é perder um pouco desse lado mais religioso, né? Por exemplo, a gente vê muitas das cidades de Meca e Medina que hoje são os berços da religião islâmica, mas eles querem construir o país deles além dessa coisa, justamente entrando nessa área mais econômica, da tecnologia, da inteligência artificial. Ok, vamos para a nossa segunda notícia. Transformação à luz do sol. Como a Arábia Saudita investe em energia solar para um futuro sem petróleo. O Reino Árabe está tentando equilibrar ainda mais sua indústria de petróleo com fontes de energias alternativas, como eólicas e solar, dado toda a conjuntura que exerce pressão para que esses países diminuam as emissões de carbono. Podem comentar? Nesse sentido, a Arábia Saudita tem uma série de vantagens pela sua localização geográfica. Então, naturalmente, eles já podem investir muito em energia solar, em energia eólica, para eles faz total sentido, e essa transição ela vai acontecer de maneira mais suave nesse sentido. E a Arábia Saudita tem investido bilhões nessa transição energética, que inclusive é pauta da agenda internacional, então esse é um tema que é trabalhado na ONU. Um dos motivos também para todo esse investimento nas energias renováveis é realmente a modernização da Arábia Saudita especificamente, mas também de todo o Oriente Médio com outros países fazendo isso, que é realmente reduzir as emissões de carbono para que eles consigam atingir todas as metas, todos os acordos internacionais que eles são vinculantes. Quando você fala de energia solar, células fotovoltaicas, o pessoal costuma pensar muito na China, porque é um país que tem uma economia, uma tecnologia muito bem desenvolvida. Há esse processo de desenvolvimento de tecnologias para essas energias dentro do Oriente Médio? Então, como eles estão investindo muito em tecnologia, acaba que eles conseguem investir também justamente na construção, na pesquisa dessas energias renováveis, mas também há os investimentos com outros países que são referências nessa área, como por exemplo a China, a Alemanha e outros países nórdicos também, que acabam investindo bastante no Oriente Médio para eles conseguirem alcançar essa meta. Que é uma excelente alternativa, porque a economia desses países não fica refém apenas do petróleo, né, gente, dos combustíveis fósseis. E 2024, vamos pro verde. Comentamos um pouco sobre notícias da atualidade que são muito relevantes e que, né, são basicamente a temática do comitê de vocês. Como que vocês falariam para os seus delegados para se inteirarem um pouco mais sobre o assunto, aprofundarem um pouco melhor dentro dessa temática? Que dica vocês dariam para eles? Primeiro de tudo, seguir o Instagram da FMI, né, gente? Porque lá a gente está sempre postando umas coisinhas interessantes para vocês, delegados. Mas eu também indico outros canais de notícia que são de países do Oriente Médio, como, por exemplo, o Al Jazeera, o The East African e Africa News, que são veículos de notícia
ativos do Oriente Médio e tem um foco principal nesses países. Então, eu acho que é uma boa vocês conferirem. Gente, então, novamente, a gente sabe que esse é um tema complexo e a gente sabe que é um tema super pertinente. Mas eu gostaria que vocês pudessem explorar um pouco, principalmente para o nosso ouvinte que desconhece o Oriente Médio, está a mais de 5.000 quilômetros daqui de qualquer maneira, por que vocês acham que o tema de vocês é relevante para as discussões atuais da sociedade? E o que ele pode agregar para os delegados? Bom, nós vivemos em um mundo globalizado, então, querendo ou não, essas distâncias elas estão cada vez mais curtas. A gente pode estar distante geograficamente falando, mas a gente é afetado por tudo que acontece ao redor do mundo. Muitos países do Oriente Médio, por exemplo, são grandes parceiros comerciais do Brasil. O tempo inteiro a gente tem, por exemplo, visitas do nosso presidente em países do Oriente Médio para afirmar acordos comerciais. Então é algo que nos afeta diretamente, nós vendemos muito para eles e eles vendem muito para a gente. Então essa perspectiva de cooperação internacional faz total sentido e afeta a todos nós. Até porque o aquecimento global é transnacional. Exatamente, não afeta, é verdade. Rimou! Sim, eu escrevi isso. Um dos nossos objetivos também é trazer esse ponto de vista um pouco diferente da região, que, como a gente falou, é sempre tratado. A gente pensa primeiro em terrorismo, a gente pensa em conflitos, a gente pensa em problemas sociais. E eu queria trazer realmente essa pauta da economia que está sendo muito atual hoje. E no nosso dia a dia a gente consegue ver, principalmente nos esportes, no futebol, na Fórmula 1, como eles estão trazendo esses jogadores, essas partidas para o Oriente Médio. E outra pauta importante que a gente consegue ver muito no dia a dia é realmente essa questão dos esportes, como os atletas, alguns circuitos de Fórmula 1, por exemplo, estão sendo levados ao Oriente Médio. E é importante entender o porquê desse fenômeno, quais são as causas, o que eles querem solucionar com isso. Por exemplo, a última Copa do Mundo, que foi no Catar, a Copa de 2034, que será na Arábia Saudita, são frutos justamente desse fenômeno de diversificação econômica. As Olimpíadas dos eSports, que agora vão ser sediadas nos próximos, sei lá, as próximas 4 edições, as primeiras 4 vão ser na Arábia Saudita. Agora a gente vai para uma das minhas perguntas favoritas. Pessoal, vocês têm alguma indicação para os nossos delegados? A gente, novamente, estamos a 51 dias do nosso evento. Eu tenho certeza que vocês estão muito ansiosos. A gente também está aqui desse lado, a gente está muito ansioso para resolver vocês. E por isso eu queria perguntar, vocês têm alguma indicação de filme, ou documentário, livro, artigo, série, para que o pessoal de casa possa ter um primeiro contato com o tema do comitê de vocês? Então, por ser um tema muito recente e a maioria das gravações, documentários, filmes serem em Hollywood, acaba que não existem muitos conteúdos sobre essa temática, justamente por causa da estereotipização do Oriente Médio, sobre terrorismo, sobre conflitos. Então, realmente, acaba que não há muito o que se aprofundar nessa parte da economia. Um canal do YouTube que eu gostaria de recomendar, que é Real Life Lore, que ele explica bastante temas atuais. Ele fala sobre o projeto de diversificação da Arábia Saudita, por exemplo, o projeto Neon, que a gente aborda bastante, por exemplo, no nível de estudos, e como esse processo está sendo construído. Ele fala também da posição estratégica do Catar. Então ele possui diversos vídeos interessantes sobre algumas temáticas de países diversos, e o Oriente Médio está lá como um dos. Agora uma parte um pouco mais soltando da temática do comitê. Vocês já participaram outras vezes do Mini-ONU. Vocês poderiam contar, teriam alguma experiência que gostariam de compartilhar, que tenha sido memorável, engraçada, em uma simulação passada, algo que te marcou em outra simulação? Uma experiência que eu achei sensacional no ano passado foi depois do fim do Mini-ONU, na verdade. Quando terminam os dias de simulação, a equipe inteira se reúne num auditório e a gente começa a conversar, a fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu no dia de simulação. E é muito engraçado, porque chega um momento que tá todo mundo chorando. Parece que tá acontecendo assim algo extraordinário. Sim. E é uma sensação muito gostosa, mas também é muito engraçado. Eu gosto de lembrar desse dia e rever as fotos que o Cine fez, que são sensacionais, muito engraçado. Inclusive muitas fotos ficaram borradas, porque era muito difícil tirar foto enquanto você chora. Foi uma experiência complicada, mas assim, eu tenho até hoje um book de fotos com diretores assistentes, voluntários chorando. É incrível. Gente, agora a gente vai então pro meu quadro favorito. Ping-pong, bate-bola, jogo rápido, eu falo, vocês respondem. Um livro. Seu livro favorito? Toda a saga de Vermente.
Toda a saga de Água de Banana. Forte. Cultura. Filme que mais te marcou? Retrato de uma Jovem em Chamas. Assisti esse final de semana. Muito bom! Eu assisti. Melhor filme do mundo! Foi bom, eu assisti ontem de madrugada. Muito bom, melhor filme do mundo. Muito bom, velho, bizarro. Antes do amanhecer. País que gostaria de visitar. Emirados Árabes Unidos. Inspiração. Pode ser dentro ou fora do campo de relações internacionais. Uma inspiração pode ser para a vida, acadêmica ou... Já citaram LeBron James aqui, então fiquem à vontade. Inclusive, ouvintes do Café com Foca, Clara Ramos é a inspiração do diretor do comitê ONUD, Matheus Amorim. Matheus Amorim, um beijo pro Matheus Amorim. Ela é a Clara Ramos. Sou eu, um beijo, Matheus Amorim. Tenho licença poética pra dizer que ele também é minha inspiração? Tem. Se ele fosse inspiração... Mas ele é. Ai, posso contar um segredo? Isso fala. O que acontece? No próximo semestre, aliás, na próxima edição do Miniono, eu gostaria de me tornar diretora de um comitê. Então eu tô pensando no meu tema e eu tava com muita dificuldade, eu tava muito angustiada em pensar num tema, eu não sabia exatamente sobre o que falar. E conversando com o Matheus Amorim, ele me deu uma luz e foi super receptivo, ele me confortou, ele me mostrou o que eu poderia fazer. Então foi algo que me marcou bastante. Então, realmente, Que me fofo. inspirou bastante. Que fofo. Zico. Você é flamenguista? Porra, que nojo. Uma vez, Mentira, você é um cara muito respeitado. Ok, agora estamos chegando no final do nosso podcast. E a última coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: mande um recado para os delegados enquanto outubro não chega. Bom, eu queria dizer que nós estamos muito ansiosos para conhecer vocês delegados. A gente tem preparado os materiais com muito carinho. E eu espero que vocês tenham dias de simulação muito tranquilos, muito animados e que vocês possam aprender bastante com essa experiência. Então, nos vemos em breve. Eu também estou muito ansioso, como eu disse, esses 50 dias vão passar voando e eu sei que vocês também estão muito animados, a gente consegue ver, a gente sempre vê as curtidas, os comentários no nosso Instagram, a gente sabe o quanto ansiosos vocês estão e como nós também estamos. E é isso, nos vemos em outubro. E uma última coisa, a gente recomenda uma garrafinha de água, lógico, a PUC aqui a gente tem uns bebedouros, mas como vocês acabam falando, vai estar um pouco quente, a gente recomenda a garrafinha de água, se hidratem. Ajuda seu discurso. Então, Guilherme, Clara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi maravilhoso ter essa conversa com vocês. E eu agradeço você também que escutou até aqui, até o final do nosso podcast. Foi ótimo ter você aqui e até um próximo Café com Foca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.